Seja muito bem-vindo. Saudações estratégicas. Sejam muito bem-vindos, Saudações Estratégicas. É ao vivo, é assim mesmo, gente. De vez em quando dá uns pau. A conferência de número 13º ou 13, como queira, do GEAST. Grupo de Estudos Avançados de Segurança e Defesa. Esse grupo foi criado para reunir pessoas com o propósito de troca de conhecimentos e informações estratégicas. O tema de estudos hoje é um tema muito legal, muito interessante, e um tema que é sempre, como podemos dizer assim, polêmico. É um tema polêmico e, ao mesmo tempo, que tem muitas pessoas que querem saber curiosidades. Entrevistas forenses e mapeamento comportamental. Nosso entrevistado de hoje é o Yuri Camilo. Yuri é consultor e entrevistador forense. Ele tem formação como advogado, pós-graduação em compliance, tem pós-graduação em direito tributário e tem várias áreas de expertise. Mais para frente ele vai comentar um pouquinho. E como apresentador nós temos o Anderson Moura, responsável pela segurança de uma multinacional no segmento do setor de energia. Eu, Suleiman Oliveira, gerente de segurança em empresa multinacional no setor de tabaco. Pessoalmente, gente, quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscrevam, ativem as notificações para ficarem por dentro de nossas novidades. Anderson, passo a palavra para você para que faça a sua saudação inicial e em seguida faça a primeira pergunta ao nosso convidado. Anderson, a palavra é sua. Boa noite, amigos. Boa noite, Suleiman. Boa noite, Yuri. Prazer estar aqui com vocês mais uma noite aí, com um convidado mais que especial, né? Inicialmente aí, Yuri, obrigado, né, por ter aceito aí o nosso convite, nos brindar aqui com informações importantíssimas. Realmente o tema, ele chama muita atenção, né? Eu sou um amante desse tema e estou aqui bem ansioso para coletar informações contigo. Passar a palavra para que você possa se apresentar e depois eu faço a primeira pergunta aí. Boa noite, Yuri. Boa noite, pessoal. Anderson, Sul. Agradeço o convite, tá? É um prazer, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui. Eu já acompanho, tá? Não acompanhei todas, infelizmente, por questão de tempo, mas eu sempre estou acompanhando. Quando não ao vivo, depois eu dou uma olhadinha nos vídeos que ficam gravados. Então, gosto bastante dos temas, tá? Temas bem interessantes e que tem toda a relação aqui com a nossa atividade, né? Que é investigação, segurança, né? Estratégia, inteligência, contra-inteligência. Então, é bem interessante esses temas. Para quem não me conhece, eu sou Yuri Camilo, sou consultor na ICTS Protivity, sou entrevistador forense, tenho uma carreira aí de aproximadamente 16 anos, né, na área de investigação, somando um período aí de 11 anos que fiquei na Polícia Civil do Estado de Rondônia, e atualmente aí há 5 anos no setor corporativo, atuando em compliance, investigações, e tudo que é relacionado ao tema compliance é muito interessante e me fascina bastante, principalmente entrevistas, que é o meu ramo, né, minha expertise atualmente, né, eu acho que consome basicamente grande parte da minha atividade aí que eu realizo na ICTS como um consultor. Então, satisfação imensa estar aqui com vocês. Oi, Yuri. Esse prazer é nosso. Obrigado, viu? Bom, pegando o gancho aí das entrevistas, falando desse contexto, e a utilização das entrevistas, o emprego das entrevistas no setor privado e no público, o que você pode falar para a gente aí um pouco? É interessante isso, Anderson, porque às vezes, até no setor corporativo mesmo, eu como advogado, ou colegas que eu encontro por aí, às vezes até perguntam, né? Eu falo, olha, eu fui investigador de polícia, já fui policial, e às vezes as pessoas até nem sabem, né, o que realmente um investigador faz, né, um investigador de polícia faz. É claro que o objetivo nosso aqui não é falar sobre investigações policiais, mas é até interessante a gente trazer um contexto, né, e trazendo aqui o foco das entrevistas, que tanto no setor público como no setor corporativo, as entrevistas elas são ferramentas que auxiliam nas investigações. Então, uma das minhas atividades principais como investigador de polícia era realizar entrevistas, né? Eu passei esses praticamente 11 anos da Polícia Civil realizando entrevistas, né? Entrevistas de que tipo? Às vezes as pessoas não se atentam e até os próprios investigadores, pela correria do dia a dia, às vezes pela falta de estrutura, nos rincões aí do Brasil, vamos dizer assim, eles não se atentam que, por exemplo, o simples fato de uma pessoa chegar em uma delegacia ali
para fazer aquele registro de ocorrência, seja um furto, um roubo, um estelionato, uma fraude, aquele contato inicial com o agente público ali, que geralmente é um investigador de polícia que faz o registro, aquilo ali é uma entrevista. Então, é bem interessante das pessoas, até a sociedade em geral, saber isso, né? Aquilo é uma entrevista que é feita. E muitas das vezes, e eu passei por isso até na prática, não é feita de uma forma satisfatória, produtiva, até por nem culpa do agente público, é porque é uma correria, né? Às vezes, você está sozinho em um plantão de 12 horas e, geralmente, você registra de 20 a 30 ocorrências durante o dia. Então, em tese, você faz de 20 a 30 entrevistas num dia, né? De 15, de 20, de 30 minutos. Então, é bem interessante isso, porque a gente, como na época, né, como investigador de polícia, até eu, né, pela correria, eu não me atentava realmente para isso, né? Eu não me atentava a coletar as informações o mais satisfatória possível para dar uma resposta àquela pessoa que estava ali na minha frente e também para quando a equipe de investigação, ou o próprio delegado que fosse despachar a ocorrência policial, ele pudesse ter ali o maior número de detalhes possível daquela entrevista que eu fiz, ou seja, daquela oitiva, entre aspas, que eu fiz daquela vítima que compareceu ali na delegacia para registrar uma ocorrência. E cá para nós aqui, né? Ninguém gosta de ir na delegacia, né? Com raras exceções, a gente via pessoas que gostavam de ir para a delegacia ali olhar para a nossa cara, né? Mas é raro isso, né? São pessoas realmente que têm um pouco de... São pessoas diferentes das outras, das pessoas comuns, talvez, né? Mas é bem isso, pessoal. Então, assim, trazendo um viés das entrevistas no setor público e no setor corporativo, a principal diferença que eu coloco aqui para vocês para iniciar esse bate-papo é o seguinte: no setor público, existe uma obrigatoriedade de que entrevistas sejam feitas, interrogatórios, na verdade, como é muito chamado, né, oitivas, né, das pessoas, de vítimas, de testemunhas, de informantes, ou do próprio investigado ali, né, do suposto infrator da ocorrência policial. Então, existe uma formalização, e isso está até no Código de Processo Penal, existe um rito a ser feito ali, porque senão é até uma chamada de uma nulidade formal, ou seja, você lastreia um inquérito policial, às vezes uma ocorrência, isso vai para processo, e se não tiver a oitiva de todas as partes que foram identificáveis, né, identificadas até na verdade, isso pode ser nulo, né, o processo inteiro pode ser nulo. E a diferença para o setor corporativo é justamente essa, que no setor corporativo a gente não tem essa obrigatoriedade, é uma ferramenta de investigação, mas não quer dizer que a partir de uma denúncia, seja no canal ou seja através de uma investigação interna proativa de alguma equipe, não necessariamente precise ali ser feita uma entrevista. É claro, você pode utilizá-la como uma ferramenta, seja de início, seja de finalização, com certeza. Mas não existe essa obrigatoriedade, porque o setor corporativo a gente está falando de investigações internas, ou seja, cada equipe, cada empresa, cada companhia, ela estrutura o seu protocolo, né, de investigação da forma como ela acha mais adequado, de acordo com as melhores práticas de mercado, pegando ali até algumas orientações da lei anticorrupção, do decreto que veio regulamentá-la, até de fora, né, de normativas de fora, de normas ISO até, né, existem ISO anti-suborno, a ISO de gestão de sistemas de compliance, é bem recente, agora 37301, né, que fala de certificação dos sistemas de compliance. Então, assim, o setor corporativo, ele adota dessa forma, ele adota as melhores práticas e vai aplicando isso no dia a dia. Então, essa era o disclaimer, vamos dizer assim, a consideração inicial que eu queria fazer com vocês, Su e Anderson. Beleza. É um tema muito rico, é um tema que principalmente nós do canal aqui, como profissionais de segurança, e todo profissional de segurança em um momento da sua vida profissional vai usar, né? Sim. Vai colocar em prática isso. Então, é algo assim, isso muito rico. Indo para a segunda pergunta, você pode dizer para a gente um pouquinho quais são os tipos de entrevista e detalhá-los, por favor? Legal, é bacana. Antes de começar a falar dos tipos, tem um ponto que eu gosto sempre de colocar aqui. Entrevista é negociação, né? Todo diálogo que a gente tem, toda interação que a gente tem, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente está negociando com alguém, seja na vida pessoal, aí com os nossos cônjuges, né, com as nossas famílias, ou na vida profissional, ali com a equipe nossa de trabalho, com os pares, com a liderança.
no dia a dia de trabalho, a gente está negociando, né? A gente está interagindo ali, e é uma forma de negociação, é uma forma da gente até tentar passar o nosso ponto de vista, escutar o ponto de vista das outras pessoas. Isso é uma negociação, e isso tem tudo a ver com entrevista. Entrevista é negociação. Eu costumo até dizer que é ingênuo o entrevistador, quando entrevista alguém, seja até uma vítima, né? Ele pensar que a pessoa não está ali analisando ele também. Muito pelo contrário, ele está sendo analisado também. Então, é por isso que é importante a pessoa até ter um certo preparo para realizar uma entrevista e ter esse discernimento, né? Que não só ele está analisando ali o entrevistado, né? O comportamento da pessoa, mas com certeza é uma via de mão dupla. A pessoa que está ali na frente dele, seja presencial ou virtual, ela está também fazendo uma análise dele, com certeza. Talvez não tão detalhada, né? Com tanta expertise assim, mas é uma via de mão dupla isso. Falando de tipos de entrevista, né? Trazendo aqui para o setor corporativo, né, que é o nome que costumam se usar mais em entrevistas forenses, né, ou entrevistas investigativas, o que nós temos no setor corporativo entrevistas de cunho exploratório, né, que ela tem um viés comportamental, ou seja, entrevistas comportamentais, para a gente entender um pouquinho ali de como que a pessoa raciocina, como é que ele pensa, como é que ele se comporta, né. Fazendo um primeiro parênteses aqui, esse título, né, de entrevista comportamental, isso surgiu lá na década de 1940, então isso não é recente, né, não surgiu agora nos anos 2000, então desde 1940 ali, quando John Reed ou John Hyde, né, Hyde talvez, alguns chamam de vários nomes diferentes, mas quando ele criou um manual de interrogatório, no manual de interrogatório, ele falava ali sobre entrevista comportamental. Então, isso vem, digamos assim, se arrastando de lá para cá, ou até melhorando a roupagem, né, de lá para cá, e ganhando cunhos de entrevistas exploratórias, né? A gente, né, lá na ICTS, utilizamos a nomenclatura de entrevistas exploratórias, né? Outros, entrevistas comportamentais. Mas o cerne da questão, o objetivo desse tipo de entrevista é o mesmo, é você, primeiro, tentar entender o perfil da pessoa, né? E aí a gente entra até no foco aqui, no título do nosso bate-papo, que é que você começa a mapear comportamento, né? A gente vai aprofundar, é claro, um pouquinho isso mais à frente, mas é para entender comportamentos. Outro tipo de entrevista que a gente pode categorizar ou tipificar é justamente entrevista de um cunho confirmatório de evidências. Eu costumo chamar nessa nomenclatura, entrevistas confirmatórias de evidências, ou apenas entrevistas confirmatórias. Essas entrevistas também são chamadas, no setor público e até no corporativo, de interrogatórios, né? Esse nome, ele está, cada vez mais, interrogatório, ele está caindo em desuso, né? Justamente porque as entrevistas modernas, ali, a partir da década de 90, de 1990, com o método PICE, a técnica PICE de entrevistas, que trouxe esse nome, por exemplo, de entrevista investigativa. Então, até as polícias de todo mundo já estão utilizando esse termo como entrevistas e não mais como interrogatórios, né? É uma nova roupagem, uma nova nomenclatura, até para tirar aquela pecha de que interrogatório tem pressão, é coercitivo, né? Mexe muito com o psicológico das pessoas, e a pegada de entrevistas modernas atualmente é justamente tirar essa má impressão que ficou, né? Eu não estou dizendo que existiram e existem até hoje, né, fases, né, e etapas de entrevistas aplicadas de uma forma coercitiva e até de forma ilegal em todo mundo, né? Isso é fato, basta a gente ler noticiários por aí. Mas essa pegada de entrevista ética, uma entrevista com viés comportamental, uma entrevista com viés de cunho motivacional, até para entender motivações das pessoas, isso está ganhando uma grande roupagem, está ganhando uma grande evidência, não só no Brasil, né? Está chegando até no Brasil agora, mas isso em todo mundo já está ganhando essa roupagem. A gente pode categorizar também, Su e Anderson, outros tipos, né? Por exemplo, entrevistas de mapeamento de processos, né? Vocês que trabalham com segurança, né? Vocês sabem muito bem disso. A gente, às vezes, precisa mapear processos. Essas entrevistas, às vezes, elas não têm tanto foco comportamental, porque elas estão direcionadas à parte processual. Mas, de toda forma e de toda sorte, você está ali falando com pessoas, né? Você não consegue mapear um processo, né? Às vezes,
de muitas formas, sem falar com determinadas pessoas, ou pelo menos com aquelas pessoas que estão à frente do processo ali, para você entender como é que funciona, para você entender se tem algum tipo de gap, alguma vulnerabilidade que você vai reportar para a empresa depois. Um outro tipo de entrevista que a gente pode tipificar também são entrevistas de auditorias, né? Então, cada auditor, né, os auditores que estão aqui nos escutando, eles sabem que uma das formas de coleta de informações é justamente a observação, né, a documentação e a entrevista. São 3 formas de obtenção de informações que um auditor, quando ele vai em algum local, seja interno ou fazer uma auditoria externa, ele obtém isso através de entrevistas. Então, de uma forma geral, são essas as entrevistas que a gente pode categorizar, assim, falando especificamente do setor corporativo, Anderson e Sul. Maravilha, muito bom. E falando um pouco aí da estrutura de investigação, né, Yuri? Toda apuração necessita de entrevistas? Interessante isso daí, né? Talvez se eu fizesse só entrevista na minha vida, eu diria que sim, né? Porque era o meu ganha-pão, né? Mas olhando com a visão, digamos assim, um pouco mais sistêmica da coisa, né? Olhando com a visão assim, digamos assim, trazendo para um viés de um sistema de conformidade da empresa, eu digo que não. A minha resposta é não, né? É claro, por exemplo, o relato, alguma situação, algum fato que vai ser investigado, ele chega através de uma denúncia viva voz, com certeza vai existir uma entrevista ali inicial, até para a pessoa poder categorizar o que é, se é uma fraude ou se é um assédio. Mas, assim, muitas entrevistas, né, e muitas investigações, até propriamente ditas, elas podem não ocorrer em entrevistas. Ou seja, às vezes você está apurando, principalmente em fraude, quando você tem um conjunto robusto, um conjunto até satisfatório de evidências, há pessoas até que, em equipes de investigações, que optam por não entrevistar, porque eles acham que pode prejudicar a finalização da investigação, eles acham que pode constranger pessoas ao final, que não é o objetivo. Ou seja, se você tem uma gama probatória ali, com evidências, para poder aplicar uma política de consequências na empresa, alguns optam por não entrevistar, porque isso vai estressar pessoas, estressar até o ambiente ali da situação. Então, há essa opção. Entretanto, tem os casos de assédio, né? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, caso de assédio, ele não vem ali com a filmagem, não vem com o áudio, né? Agora, no ambiente virtual, está mudando um pouco, porque o ambiente virtual, você consegue até evidenciar algumas situações. Mas antes da pandemia não era dessa forma. Então, como é que você investigava um caso de assédio? Chamando as pessoas para entrevistar, ou seja, aplicando às vezes até um questionário de clima, um questionário organizacional, para você tentar mapear algumas pessoas ali, para coletar algumas informações prévias anterior à entrevista. Mas falando a grosso modo, Anderson, o protocolo de uma investigação em si, ele pode conter uma entrevista, tá? Se eu for dar a minha opinião pessoal e profissional, na minha visão, toda investigação precisaria de uma entrevista, porque como o tema do nosso bate-papo aqui é mapeamento comportamental, eu acho que a gente consegue trazer uma pegada diferente de entrevistas a partir de uma análise comportamental e de um mapeamento comportamental. E aí, deixa eu fazer um complemento muito importante, que eu tenho certeza que você vai abordar, mas deixa eu já jogar a pimenta, que é o seguinte, né? Quando você faz uma entrevista, né, e você tenta obter a comprovação do que você está tentando, né? Porque, na verdade, quando você faz entrevista, você está tentando testar e provar a hipótese que você tem lá atrás. Sim. Né? Precisa tomar cuidado com o assédio moral, né? Exatamente. Você vai abordar esse tema, mas eu só quis jogar para jogar pimenta. Vamos para o próximo. Falando de estrutura de investigação, tá? A gente sabe que ela precisa ter ela precisa estar estruturada, ela precisa ser pré-concebida, digamos assim, né? Toda apuração necessita de uma entrevista. Como que isso funciona? Pensa em diversos casos, nos dê exemplos e tal. Tá. Isso tem bastante relação com a pergunta que o Anderson fez, né? Então, assim, trazendo essa pegada de... Por exemplo, eu trato muito casos de fraude de assédio, tá? Então, o que é que ocorre?
quando a gente utiliza protocolos de investigação, por exemplo, partindo de um assédio aqui primeiro, geralmente assédios, ou eles são informados, né, notificados a partir de um canal de denúncia, né, a partir de um relato interno que é feito, seja para o próprio canal, seja para uma pessoa que é um terceiro, e esse terceiro faz ali o relato no canal, ou procura o gestor, ou procura a área de compliance pessoalmente. Então, a partir disso, começa a ser estruturado uma fase de entrevistas nesse sentido. Porque, na maioria das vezes, eu arrisco até dizer que 100% das vezes, não vem com nenhum indício ou até nenhuma evidência para que a gente possa iniciar uma investigação sem fazer entrevista. Então, o objetivo é iniciar e finalizar com entrevistas nesses casos, justamente para a gente tentar ampliar o foco de informações, para que quando a gente chegar, por exemplo, lá no suposto assediador, né, seja um assédio moral, seja um assédio sexual, seja uma questão que possa ser caracterizada como uma gestão por injúria também, que está muito em voga, né, nos treinamentos até que nós damos, existe essa questão da gestão por injúria também. Então, como é que a gente consegue categorizar isso ou até tipificar isso de uma forma até legal, né, para passar para o nosso cliente, para passar para a própria equipe de investigação, que isso tem resquícios ou tem características de um assédio moral, de um assédio sexual, é até mais fácil, né? Tem a importunação sexual também, que está muito em evidência e ocorre bastante nas empresas, e também a gestão por injúria. A partir de uma vasta gama de relatos, a partir de um vasto repertório de oitivas de pessoas, ou seja, de relatos. A partir dali, a gente consegue até estabelecer se eventualmente existe um corporativismo até dentro da empresa, né? Geralmente, corporativismo é o quê? As pessoas, determinado grupo, se unem para querer sacanear o chefe, ou para querer sacanear um par, né? Um membro de uma equipe, ou até para querer sacanear um liderado, né? Às vezes, existem gerentes, diretores de empresa que não vão com a cara, sei lá por quê, de determinada pessoa que é abaixo dele e quer ali tentar tirar a pessoa de determinada forma e, às vezes, até acaba fazendo uma denúncia falsa, uma denúncia fictícia ali, traz um relato totalmente sem nexo, mas precisa ser apurado. E como é que a gente apura se a gente só tem o relato do canal? Chamando pessoas para conversar. Então, chamando pessoas para entrevistar, para entender realmente o que está acontecendo. Porque, na maioria das vezes, e várias vezes ocorre, que pode acontecer da denúncia realmente ser verdadeira e a empresa precisa tomar algum tipo de providência nesse sentido, aplicar uma política de consequência, mas também pode ser uma denúncia falsa para prejudicar uma área, uma equipe ou qualquer tipo de pessoa. Em termos de fraude, o que a gente tem, né? Geralmente as entrevistas elas são feitas, né? E aqui eu digo geralmente, novamente, porque as entrevistas geralmente são feitas lá no final e se a equipe achar que é necessário fazer. Ou seja, quando é fraude, às vezes é necessário fazer uma análise documental primeiro, às vezes é necessário fazer uma auditoria investigativa, às vezes é necessário mapear um processo interno, solicitar a documentação das pessoas, fazer uma análise forense, seja de e-mails corporativos, HD, um celular corporativo. A partir de tudo isso, se a empresa não conseguiu, ou até conseguiu, constatar evidências suficientes para tomar uma medida segura, uma medida com segurança desse caso, aí a gente vai analisar se, eventualmente, vamos ou não evoluir para uma etapa de entrevistas, principalmente com essas pessoas que são os alvos, né, que são as principais investigadas. Basicamente isso, Su. Show de bola. Estamos recebendo perguntas no chat e eu queria trazer uma do Ademir, nosso colega conhecido. Grande Muito obrigada Ademir. por nos assistir. Que eu vou colocar aqui na tela para gente, que tem tudo a ver com muita coisa de código de ética, política, enfim. Né? Yuri, com o advento da Lei 12.846 de 2013, chamada Lei Anticorrupção, houve um incremento do trabalho de recepção de denúncias e, por consequência, do trabalho dos investigadores forenses. Exatamente. Como foi isso? O que eu vejo isso, né? Ele se refere bem aos entrevistadores forenses. O que eu vejo, né? Isso é até saudável no mercado, tá? O que eu vejo é que existe uma crescente
das pessoas procurarem até conhecer, ou quem já tem uma expertise, querer lapidar cada vez mais o seu conhecimento sobre entrevistas, né? Até para melhorar o seu trabalho, para aperfeiçoar a sua atividade em si, independentemente da área que ele está atuando, seja numa parte, digamos assim, reativa, né, do compliance, ou seja, na própria investigação em si, ou seja, nos outros elementos, ali um treinamento, né, para a pessoa até conseguir se comunicar melhor, e às vezes até situações curiosas ocorrem em treinamentos, às vezes a pessoa está dando um treinamento e ela recebe uma denúncia ali no treinamento mesmo, né, informal, né, a pessoa procura, chama a parte e registra uma denúncia ali verbal, mas depois isso é formalizado no canal. Então, recepção de denúncias, elas podem acontecer em vários momentos e em várias fases, né, da empresa, da investigação e de tudo mais. Então, o que o Ademir coloca, grande Ademir, abraço para você, é bem interessante porque o que eu percebo até em termos de cursos, né, a gente vê no setor corporativo pipocando cursos aí de investigações corporativas, de entrevistas forenses, né, tem diversos cursos aí de entrevistas, inclusive a própria Escola Superior de Segurança tem um curso aí de curta duração, de técnicas de entrevista investigativa, né? Então, é bem interessante isso. E a gente vê cada vez mais, pessoal, eu fiz até vídeos recentemente sobre isso, livros, né, literatura sobre a prática de entrevista forense no Brasil. Então, existem vários. No meu canal, lá no Instagram, Entrevistador Forense, eu coloquei só 4, mas tem vários livros no Brasil, de autores brasileiros, falando sobre entrevista. Isso é bem saudável, né? Eles apontam ali metodologias, alguns apontam de onde que veio, de onde que eles estão trazendo essa roupagem para o Brasil, e isso eu acho bem saudável. Então, no meu entendimento, até justamente por isso que eu criei ali o meu perfil lá para falar de entrevista, justamente para isso, para a gente disseminar, para a gente conversar. Eu acho o seguinte, Suianos, que entrevistas não tem a pessoa que está certa ou que está errada. O que existe a gente aplica isso na prática, e na prática mesmo, a gente erra e acerta. Então, hoje mesmo eu fiz entrevista, achei que a minha entrevista até não foi boa hoje, faço essa autocrítica, que é autorreflexão, porque eu achei que eu poderia ter uma atitude melhor na entrevista que eu fiz em algumas perguntas que eu fiz. A minha atitude pode ter prejudicado a entrevista? Talvez, é algo que eu vou levar para casa e vou refletir para melhorar cada vez mais e lapidar a minha prática de entrevista. Então, eu até, quando eu falo sobre entrevistas, eu digo, eu estudo e eu leio sobre entrevistas praticamente todos os dias, porque isso é um dos meus focos de trabalho. Então, se eu me dedico a isso, se é uma das práticas que eu amo fazer, se eu gosto de fazer, até disse isso para o entrevistado hoje, eu falei, olha, eu estou aqui na tua frente porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com as pessoas e eu quero que você não me veja aqui na sua frente como alguém que está aqui para te prejudicar, muito pelo contrário, eu estou aqui para a gente alinhar, traçar um denominador comum e a gente sair daqui com a solução, e com a sua ajuda se for possível. Então, eu sempre falo isso porque eu não vejo as entrevistas em geral, como um trabalho que eu vou num lugar para prejudicar alguém. Muito pelo contrário, se eu sair de lá podendo ter ajudado aquela pessoa de alguma forma, eu saio de lá vitorioso. Então, é bem por aí. Não sei se eu consegui te responder, Ademir, mas vamos que vamos. É o profissional, né? É o que difere as pessoas que não são profissionais dos profissionais. Os profissionais querem elucidar o caso dentro das práticas, dentro das normas, dentro do que é mais correto, né? Dentro do justo. E não simplesmente, eu quero incriminar alguém só porque eu quero ter like na rede social para mostrar que eu tive um caso de sucesso. Uhum. Ô, Yuri, eu tenho um ponto aqui para te perguntar aqui, mas até queria pegar um gancho para emendar com a segunda pergunta, porque você falou bastante das questões das técnicas, né, para o emprego de entrevistas, assim, mas eu, fazendo uma reflexão na tua narrativa, né, na tua fala, lembrei de alguns casos aí do passado que eu já acompanhei, e assim, na minha cabeça, tá, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente se de repente é isso mesmo, assim, já vi muitas pessoas com experiência, pessoas que vieram do segmento privado, das forças, enfim, com técnicas, e ali ele senta para fazer uma entrevista, só que até por conta de agenda, ele não debruçou antes ali naquela investigação, então ele chegou com aquela missão de fazer a entrevista, mas ali ele conhecia pouco do processo em si,
E é difícil você obter ali a verdade, chegar, né, no objetivo, e a gente vai falar de objetivo daqui a pouquinho, sem conhecer o tema, vamos dizer assim, né? Você pode ter, na minha cabeça, tá? Eu gostaria que você passasse isso pra gente. Você pode ter todas as técnicas, mas se você não conhecer ali qual que é o problema, fica difícil, né? Exatamente. Você falou você tocou fez uma frase aí, uma palavra bem interessante que é a verdade, né? Então, talvez, né, o objetivo principal aqui de uma entrevista forense é justamente essa questão da verdade. Buscar a verdade, ou seja, sair dali com a verdade para todas as pessoas, né? Que todas as pessoas conheçam realmente a verdade. Agora, o que você falou é bem interessante em quais termos, né? O foco de entrevistas hoje em dia, eu vejo que está mudando um pouco. O colega aqui até colocou, né, o Douglas Carreteiro, né, sobre retaliação, né? É isso que ele fala. O que eu vejo, tá? O que eu vejo por fazer entrevistas e por acompanhar até a resolução de alguns casos no setor corporativo, o que eu vejo é que, aos poucos, isso está mudando. O foco das entrevistas atualmente, e isso aqui trazendo um viés até do setor público, tá? O foco das entrevistas atualmente é um foco não confrontacional, ou seja, o objetivo é não confrontar as pessoas. Há meio de você obter informação sem confrontar, sem coagir, né, sem desrespeitar as pessoas? Com certeza eu faço isso todos os dias. Então, há meios, né? É até um ponto interessante, né, do que você colocou. Recentemente eu entrevistei uma pessoa e ela ficou até utilizando essa expressão que você usou antes como muleta, né? A verdade é uma só, a verdade é uma só, né? Às vezes tem entrevistados que eles usam certas frases, certas palavras, ou no início ou no fim de uma frase, de uma narrativa deles, justamente para eles reforçarem aquilo dali. E o sujeito ficou dizendo, a verdade é uma só, a verdade é uma só. E eu fiz apenas uma pergunta para ele que ele não soube responder direito. Eu falei, a verdade realmente é uma só. Mas qual é a verdade? Qual é a sua verdade? E ele não soube me responder direito, ou seja, respondeu de uma forma atravessada, respondeu de uma forma evasiva, tangencial. Por quê? Porque ele viu que, de certa forma, eu quebrei aquela muleta que ele estava usando. Tanto que, a partir daquele momento que eu perguntei qual é a sua verdade, vamos construir a verdade aqui juntos, né? Vamos trazer a verdade à tona, né? Ele passou a não utilizar mais aquele conceito ali, o que ele trazia, porque ele viu que aquela justificativa que ele estava me trazendo não estava colando, ou seja, era uma frase retórica que ele estava utilizando para tentar me convencer de alguma forma, só que isso não estava... depois que eu fiz esse questionamento para ele, ele mudou totalmente a perspectiva dele e foi para um outro lado. Mas é bem isso que você colocou, Anderson. A gente, cada vez mais aqui, tem que ficar tentando buscar soluções de uma forma nova, trazer uma nova roupagem, até para a gente meio que tentar se desvincular, né, em termos de entrevistas e de interrogatórios, daquelas situações que ocorriam num passado não tão distante, né? Com práticas ofensivas, com práticas coercitivas, com práticas de retaliação, ou seja, junta todo mundo dentro de uma sala e vamos lá interrogar o sujeito. Não é assim que se faz, né? Então, assim, fica algo que não é muito tempo, tá? Não faz muito tempo que essas coisas existiam, e eu acredito que até existem até hoje, só que estão gradativamente diminuindo, mas trazendo até o foco que eu falei anteriormente, de tantos treinamentos, de tantos vieses que as pessoas estão trazendo de uma forma nova de entrevistas, pessoas até jovens entrando nesse ramo de entrevista para somar com os que estão aí há mais tempo, eu acho que isso acaba mesclando, né? A gente tem ali uma nova oxigenação em termos de entrevista, e cada vez mais o setor corporativo vai ficar rico em termos de entrevista, ou seja, é possível, daqui a um tempo, a gente chegar em qualquer empresa, né, de médio e grande porte no Brasil e eles tenham ali um entrevistador forense, alguém encarregado disso, alguém com técnica, alguém com habilidade para tocar uma entrevista de uma forma bem satisfatória e com um objetivo principal, não só de punição, mas de entendimento.
E aí vai muito com a próxima, tem totalmente link com a próxima pergunta, né? Que é a seguinte, né? O objetivo de uma entrevista é obter a confissão. Nós, como profissionais de segurança, já vimos e já participamos, não porque nós estivéssemos conduzindo, mas já vimos algumas situações curiosas e peculiares por aí, para ser educado. E toda entrevista tem que ter uma confissão? Qual é a tua opinião em relação a isso? Na minha opinião, não, tá? Eu já tive várias entrevistas com confissão e sem confissão. E até falando da palavra confissão, eu nem gosto de utilizar. A gente utiliza porque é meio cultural no Brasil a gente falar em confissão, né? Isso vem até de religião, né? A gente vai lá na igreja se confessar com o padre, né? Mas eu não gosto de utilizar essa palavra porque, na minha opinião, em termos de roupagem que eu dou ou de direcionamento que eu dou para uma entrevista, eu não vou lá falar com a pessoa para que ela confesse nada para mim. Eu vou lá para que a gente construa uma solução e para que ela, se eventualmente ela cometeu alguma irregularidade, que ela admita. Eu uso muito o termo admissão. É um termo que eu acho até mais positivo do que confissão. Confissão são um pouco até mais negativo, né? Nada contra quem usa o termo confissão, né? Isso é cultural, isso vai com certeza para sair de moda, digamos assim, isso vai demorar muito tempo ainda, mas eu entendo que as entrevistas em si, elas não servem para obter confissão. Elas têm, eu penso as entrevistas como uma forma até de você fazer com que o sistema de conformidade da empresa, falando aqui do setor corporativo, que ele funcione igual um PDCA, né? Ele vai girando, ele vai movimentando, ou seja, o foco de investigação não é parar ali, não é arquivar, não é deixar só um número na investigação, não é deixar só um número na entrevista. Teve uma denúncia de assédio aqui, resolvido, arquiva lá, fica guardado, a gente deixa ali para comprovar, eventualmente, se algum órgão público ou alguma empresa de certificação vier aqui averiguar, né, fazer um estudo ou uma certificação nossa aqui de alguma ISO, por exemplo, a gente tem ali a documentação de que as investigações são feitas, são documentadas e são armazenadas em algum lugar. Mas e aí? Fica lá? Fica tudo lá? O que a empresa faz com aquilo? Né? Eu observo o seguinte, que em termos de confissão e de entrevistas, a gente tem que entrar numa pegada de mudar o mindset das pessoas, ou seja, mudar o mindset até nosso e do entrevistado, que a gente está ali, não é para aquele foco, sabe, de culpar a pessoa, de punir a pessoa, mas não de trazer ela para uma situação, eventualmente, no setor corporativo, que ela não estava até antes da fraude, ou até antes do assédio, por exemplo, né? Mas as pessoas, eu levo isso até de um professor que eu tive, e tenho, né? Tenho até hoje, eu considero ainda um grande professor meu, que as pessoas não entram na empresa para ser um assediador ou um fraudador, elas entram para trabalhar, né? Agora, eventualmente, acontecem situações, seja na vida pessoal, na vida profissional dela, que levam elas para determinadas situações, ou seja, levam elas para determinados direcionamentos, né, que eles vão ter comportamentos que podem ser caracterizados um assédio, ou pode ser caracterizado uma fraude, seja individual, ele age sozinho, ou seja, em concurso de pessoas, né, com alguma equipe que frauda a empresa, seja um furto, seja um roubo, qualquer tipo de situação. Então, assim, a confissão em si, eu não vejo como o principal. Aí, alguém poderia até perguntar, mas, poxa, Yuri, mas o objetivo de você entrevistar, né, aquela grande sacada da entrevista, não é que o cara confesse para você e fique todo mundo feliz, né? A equipe de compliance fique feliz, o cliente fique feliz e todo mundo saia feliz? Até mas e o sujeito, o pobre coitado lá que confessou, será que ele vai sair feliz? Será que ele vai para casa, não vai ter um piripaque no meio da rua? Será que ele não vai ter algum problema de saúde, passar mal durante a entrevista, eventualmente? Mesmo a gente não cometendo nenhum tipo de assédio, a pessoa... Só dela estar admitindo uma situação, é muito difícil a gente admitir que errou. Nós todos aqui. Eu não gosto de eu falar que eu erro. Né? A gente sempre tenta contornar os nossos erros e dizer até que não é erro. Ainda mais quando é um assédio, por exemplo, que é algo bem pior, né? Ou uma fraude até que envolve até dinheiro, eventualmente que você tem que devolver, que você tem que
falar isso, explicar isso para sua família em casa, que você foi acusado. Ó, já pensou um homem ou uma mulher chega em casa para falar para o marido, olha, eu fui acusado de assédio na empresa. Ou chega em casa e fala, olha, eu fui demitido com justa causa porque eu fui acusado de uma fraude. Então é bem complicado isso, e a gente tem que entender também até o perfil, né? A gente tem que entender a outra pessoa. Eu até escrevi, só para finalizar, recentemente, sobre essa questão de confissão, que, falando de assédio, que, por exemplo, quando a gente trata assédio, a gente se preocupa muito com as vítimas, né, com quem sofre o assédio. E não está errado, esse deve ser realmente o foco principal. Mas e a outra ponta? Será que a gente não deve também se preocupar com o suposto assediador, ou com o assediador de fato, né? Vai que ele admite a situação por qualquer tipo de motivo, aí a gente vai demitir esse sujeito, vai colocar ele na rua sem nenhum tipo de cuidado, né? Qual é a mensagem até social, né? Falando muito de ESG, que está muito em voga aí, qual é a mensagem social que essa empresa está passando até? E aqui não é ter pena da pessoa, né? Não estou falando de pena, nem de compaixão, estou falando só da gente saber entender por que aquela pessoa teve aquele tipo de comportamento, e esse comportamento ele pode ter sido originado dentro da empresa. Então, cabe à empresa identificar isso e saber onde foi que esse comportamento dele ocorreu para que ela possa mitigar isso, criar controles, né, melhorar controles ou até dar treinamento, porque às vezes as situações ocorrem até por falta de treinamento, às vezes. Não é nem por má índole, por má fé da pessoa realmente em querer assediar. Às vezes ela está com meta aí. Eu vi muito isso na pandemia, né? A pandemia trouxe aí metas absurdas, aceleradas, as pessoas trabalhando aí 12 horas por dia, chamando no WhatsApp, ou no Teams, ou no Zoom, altas horas da noite, a pessoa com aquela pressão, e eventualmente no outro dia comete um ato ali que pode ser caracterizado um assédio com uma determinada pessoa, uma gestão por injúria. Mas será que é culpa só da pessoa? Né? Então eu acho assim, o objetivo dessas investigações e de entrevistas, vamos dar foco na vítima? Com certeza, é o nosso foco principal, né? O nosso foco principal é atender a vítima, atender aos anseios da vítima. Mas a gente também não pode esquecer da outra parte, né? Mesmo que seja uma pessoa que confesse ali, que admita a situação, a gente não pode esquecer que ele também é um ser humano e precisa de uma certa atenção, de um certo cuidado, se não for da empresa, mas pelo menos que ele seja direcionado para um local, para um atendimento, passar por um psicólogo, uma terapia qualquer, né? Até para que ele eventualmente não saia da empresa e se mate no outro dia, né? Que pode acontecer também, né? Então, as empresas, eu acho que elas têm que olhar com essa pegada também, não só a vítima, mas também o infrator, o assediador, e por que ele cometeu aquilo. Se foi dentro da empresa, eu acho que cabe à empresa também fazer aquela meia-culpa e se responsabilizar. E aí, colaborando com o que você comentou, uma parte muito importante, né? Super concordo, né? A gente precisa cuidar da cadeia de custódia de todo o processo que a gente faz. E isso que você trouxe é muito isso, né? Assegurar que fomos o mais assertivos possível, ao mesmo tempo o mais humano de ambas as partes, para entender as motivações e entender lá no cerne da questão realmente o que aconteceu, né? Mas sem perder isso, porque afinal de contas, às vezes pode ter até uma motivação de saúde por detrás que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? Que a pessoa, ou em ambas as partes, essa motivação a gente não tem ciência, nem a empresa tem ciência, né? Não está no prontuário do colaborador. Cabe uma reflexão aqui também, né? Antes de eu partir para a próxima pergunta aqui, que eu entendo que é... Será que o Yuri caiu? O Yuri caiu, gente, mas ele já volta. Legal. Enquanto ele volta aí com a conexão, acho que cabe uma reflexão aqui, dentro do que o Yuri comentou, Su, que assim, às vezes muitas coisas acabam acontecendo por conta de algum momento que a empresa vem vivendo assim diferente, algo bem atípico, talvez uma pré-mudança de algum processo, algo que esteja para acontecer que acaba vazando antes da hora e gera todo um temor, né, ali para os colaboradores, né? Então, acho que fica essa reflexão também, é bem importante que o Yuri comentou, essa visão do outro lado, né, da pessoa que acaba cometendo um delito, né, pisando na bola de alguma forma dentro da empresa,
passando por cima de uma política, de uma norma, é difícil você ter essa visão do outro lado, né? Você sempre olha para o lado da vítima, é claro, muitas vezes a empresa também é vítima, dependendo do delito aí que o indivíduo acabou cometendo, mas você nunca tenta entender lá também do lado dele a causa raiz, né? Mas, Yuri, falando Desculpa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu caí rapidamente. Você caiu. Sim, a gente foi... programa ao vivo. A gente foi Exatamente. Foi fazendo algumas reflexões aqui na tua última fala aqui para ganhar Não, tempo. é que assim, o pessoal não sabe, mas eu estou em um hotel aqui, então estou a trabalho, estou em campo, então a internet está oscilando um pouquinho, mas vamos lá. Deixa eu só fazer um complemento na reflexão que você fez, Anderson, que foi muito boa. E também tem uma situação, né, gente? Se a gente não preserva a cadeia de custódia, você, às vezes, dependendo da entrevista, não consegue chegar no ponto final, que é entender que a vítima exatamente não é vítima. E que o assediador, digamos assim, não é assediador. Eu já passei por uma situação dessa em vidas passadas. É isso aí. Desculpa, só por um ponto. Não, fica à vontade. Interessante que eu achei aqui, que eu fui dar uma olhada nas perguntas, e eu vi que o Ademir fez uma pergunta interessante aqui, que é algo bem até duvidoso, e o pessoal se questiona muito, que é justamente sobre essa questão do... Ele fala o seguinte: o entrevistado tem o direito de gravar a entrevista, né? Caso seja requerido, qual o posicionamento do entrevistador? Bem interessante essa pergunta. Ademir, é o seguinte, qualquer pessoa que está participando de uma entrevista, ele como interlocutor, ele pode gravar a entrevista, tá? Inclusive, assim, não são raros os casos em que os entrevistados gravam as entrevistas, então ocorre, né? Não, às vezes até a gente nem consegue saber com tanta frequência, porque eles mesmos não falam, né? Até para se proteger, né? Mas, assim, eu mesmo, se eu fosse entrevistado, com certeza eu gravaria a entrevista que a pessoa estava me entrevistando. Então, eu imagino, né, como se for uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, com certeza ele vai eventualmente gravar a entrevista, tá? Se ele requerer a gravação, já aconteceu comigo, tá? A pessoa falou, olha, eu participo da entrevista, mas eu vou gravar. Eu autorizei ele gravar, tá? Por que eu autorizei? Porque eu sabia que durante a minha entrevista eu não ia falar nada que fosse prejudicar a minha entrevista ou fosse denegrir tanto a imagem do entrevistado quanto a minha imagem também. Então, a pessoa ela tem todo o direito de querer gravar essa entrevista, tá? O que eu sempre coloco é uma informação, é um relato até, né? Sempre confidencial, né? A gente resguarda muito essa questão da confidencialidade e a gente sempre coloca isso para a pessoa, né? Para manter a confidencialidade das informações. Agora, é claro, se for uma pessoa que está sendo entrevistada ali, que é o alvo principal de uma investigação, e ele gravar, com certeza ele vai utilizar essa gravação em juízo até para se defender ou para acusar a equipe de investigação ou para acusar a empresa que foi ofendido, desrespeitado, maltratado de alguma forma. Então, por que eu digo isso? Porque a pessoa ela pode gravar a minha entrevista da forma que ela quiser. Eu não vou impedir que ela faça isso, mas com certeza a gravação não vai afetar nada do que eu possa perguntar para ele, porque tudo que eu for perguntar para ele vai ser de forma ética, de forma respeitosa, para tentar estabelecer ali a confiança dele, para que a gente evolua na entrevista de uma forma positiva. Então, não vejo problema em relação a isso. Desculpa só fazer esse parênteses aí, porque essa pergunta foi legal. Não, vou pegar até um gancho e emendar uma outra aqui, né? Você comentou de gravar ambos os lados. E com relação ao termo de depoimento, o termo de declarações, você costuma produzir, Yuri? Olha, geralmente isso é mais utilizado no setor público, tá? Porque como eu disse no início, como existe uma formalização e a gente precisa no setor público, até para que as partes envolvidas, advogados, o promotor, o juiz que vai julgar o caso, ele tenha acesso a tudo, então isso tem que ser tudo documentado, tá? No setor corporativo funciona um pouco diferente. Como eu comentei lá, cada equipe de investigação ela tem o seu protocolo. Tem equipes que fazem quase como se fosse uma sindicância, ou seja, após a entrevista, elabora uma ata e dá para o entrevistado assinar, né? Isso depende muito da metodologia utilizada para a realização de entrevistas, tá? Geralmente o que nós fazemos é um relatório com as principais declarações do entrevistado, os principais pontos, né, as principais situações críticas que foram
levantadas e que foram relatadas ali ao longo das entrevistas. Geralmente é dessa forma, mas como não existe uma formalização no setor corporativo, cada equipe, ela julga, né, ela faz, ela monta o seu protocolo de investigação da forma que ela acha mais adequado, de acordo com as boas práticas do mercado, digamos assim. Maravilha. E emendando aqui, cara, você estava falando a questão das confissões, né? Só para não perder o gancho, voltando um pouquinho atrás aí. E as falsas confissões? Interessante, né? Falsas confissões. Eu já participei de situação de falsa confissão, mas a gente conseguiu identificar a tempo, tá? Por que eu digo isso? Porque eu, como investigador de polícia, algumas situações aconteceram já de, por exemplo, uma pessoa que está envolvida indiretamente, né, não é o autor principal, não é o principal, digamos assim, mentor, né, do crime, ela é uma pessoa secundária, às vezes ela confessa porque o principal alvo é um parente, é o marido, é a esposa, é um filho. Existem muitas situações de adolescentes infratores. Eu trabalhei numa delegacia já que era de adolescente infrator. E a gente sabe no Brasil que os adolescentes eles confessam para não entregar os adultos, né, principalmente no tráfico de drogas. Ou seja, esses adolescentes eles ficam ali no máximo 3 anos detidos, né, ficam 3 anos ali em detenção, como é chamado, e eles saem rapidamente ali, às vezes nem cumprem o tempo inteiro, saem em poucos meses. Então, essas pessoas, elas confessam, mas por que elas confessam, né? É isso que ninguém para pensar, às vezes, né? E muitas das vezes, as próprias equipes de investigações, eles sabem da realidade, né? Eles sabem, olha, ele está admitindo aqui, mas realmente não foi ele que fez, não foi ele que... Ele não é, por exemplo, o dono da boca de fumo, ele é apenas um intermediário ali, é um cara do baixo clero, então ele está confessando justamente para assumir a culpa de uma outra pessoa. Então já aconteceu isso comigo, e a gente às vezes, muitas das vezes, a gente consegue identificar até ainda fazendo diligências em campo, né, buscando provas, buscando evidências, até na complementação do inquérito policial, a gente já conseguiu verificar isso, que às vezes as pessoas elas admitem alguma situação ali, até colocam isso em declaração por escrito na delegacia, justamente para proteger alguém. Geralmente é um parente próximo, é um filho, é um cônjuge, é um primo, sei lá, é alguém da família que ela tem uma alta consideração, e a pessoa vai e assume aquela culpa ali por outra pessoa que realmente é a culpada, é que tinha envolvimento ativo no caso e na situação, tá? Atualmente, até tem alguns projetos, algumas ONGs, né, algumas organizações que tratam dessa questão, né, que estão muito à frente de diálogos e dilemas sobre falsas confissões, né? No Brasil até existe algumas também. Como é que começou a se originar essa questão de falsa confissão, Anderson? Existe esse método que eu falei, né, o método Hyde, o método Reed. Ele foi muito questionado, né? Ele foi muito questionado ao longo dos anos, justamente por ter um viés de entrevista confrontacional, ou seja, uma entrevista que tinha um cunho psicológico, que abalava psicologicamente as pessoas e que tinha uma pegada mais coercitiva. Essa própria metodologia, ao longo dos anos, se a gente pegar uma evolução, estudar um pouquinho, a gente vê que eles evoluíram nisso também e estão com a outra roupagem, estão com a outra pegada e até orientando, né, fazendo cursos para o setor corporativo, até para pessoal de RH, né, por o RH saber entrevistar as pessoas, para professores de escola, para saber entrevistar os seus alunos que eventualmente cometem ali alguma medida indisciplinada dentro das escolas, isso nos Estados Unidos. Então, é bem interessante isso, que o próprio pessoal, né, que desenvolveu ou que continua implementando o método, eles foram evoluindo. Então, por isso que eu disse algumas vezes aqui, entrevistas é evolução. Então, as confissões ou falsas confissões, elas deixaram de existir? Não. Existem muitas aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Tem muito texto, tem muito artigo, tem muito debate sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal lá tem uma pegada bem forte com relação a essa questão de falsas confissões, né? E até
um método, né, um meio de estudo de nós, entrevistadores, de cada vez mais a gente ter a percepção e o discernimento nosso também de chegar para até o setor corporativo também, mas por que essa pessoa está confessando, né? Às vezes a pessoa com meia hora de entrevista, ela admite uma situação, mas por que ela admitiu tão rápido, né? Tanto no setor público como no corporativo, por que ela admitiu tão rápido? Será que não tem alguma outra coisa por trás daquilo dali que fez ela confessar? Talvez, será que ela está protegendo alguém da empresa? Será que ela foi coagida a assumir determinada situação porque alguém mandou? Então, a gente tem que, o nosso papel como entrevistador é pensar em tudo isso daí, para a gente não cometer injustiças, né? É muito no papel de qual é o motivador, né? Toda vez que a gente tem uma fraude, toda vez que a gente tem um processo ilícito, toda vez que a gente vai fazer uma apuração interna, o nome que queira dar, tá bom, qual a sua motivação? Né? Precisa entender. Nem que o cara... Eu já tive em vidas passadas casos da pessoa roubar R$1. E entender que a motivação da pessoa era porque ela queria prejudicar o gerente. Naquela determinada situação, que era responsável. Então, é um negócio mais embaixo. Sim. Pensando nisso, além de apurar uma não conformidade, o entrevistador deve ter um olhar sistêmico ou um olhar voltado para o sistema de gestão de compliance das empresas? Como que é isso? O que eu procuro adotar como prática é justamente essa pegada, né? Da gente, entrevistador, o entrevistador, ele não é só entrevistador, ele tem que ter uma pegada sistêmica, ele tem que ter um olhar prático, ele não pode ficar engessado àquele caso, né? Seja uma fraude ou seja um assédio, ou seja, ele tem que trazer ali um discernimento dele, ou a percepção dele deve ficar aguçada, aflorada, abrir o leque de horizontes, porque até ele pode estar apurando determinada situação e aquilo dali ser apenas a ponta, ser apenas uma situação dentre outras que está ocorrendo que ele não sabe, né? E para isso vale até de dica para as pessoas, os entrevistadores que são internos de empresas, eles devem entender como é que funciona até o negócio da empresa, porque muitas das vezes isso impacta até o negócio ou o próprio negócio é um dos motivos que ocorreu o assédio, que ocorreu a fraude, que ocorreu qualquer tipo de desvio. Então, tem isso, né? É o que o colega colocou aqui, o Ricardo Salles, né? Tem que ter o tirocínio, exatamente. Tem que ter o tirocínio. Existe o tirocínio policial e existe o tirocínio do investigador corporativo. É a mesma coisa, né? Então, a gente que trabalha lidando com condutas humanas, com comportamentos humanos, a gente tem que ter esse tirocínio, tem que saber, tem que ter ali um olhar 360 graus. A gente vai entrevistar um caso, mas tem que entender por que esse caso aconteceu, tem que entender a área, né? Não só olhar para o indivíduo que está ali sendo investigado, mas vamos abrir um leque, mesmo que você não vai entrevistar toda a área, mas vamos olhar a área, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais sistêmica, né? No modo geral do que está ocorrendo, do que está acontecendo, justamente para a gente não cometer injustiças e não ter uma entrevista até às vezes enviesada, né? Com foco diferente, com foco atravessado. Eu costumo dizer até que a gente não pode e não deve entrar em entrevistas com preconceitos. A gente deve se limpar de preconceito, né? A gente não pode ter isso. E é muito interessante dos investigadores corporativos terem isso em mente, porque às vezes a pessoa fica com aquele sangue nos olhos, né? Ele está investigando ali, né? Tá, sei lá, 1 mês, 2 meses, até 6 meses de investigação, né? O investigador, ele está com sangue nos olhos ali para querer chamar o cara para entrevistar, para jogar as provas na cara dele, falar, tá aqui, a gente sabe que você cometeu e tudo mais, mas não é por aí. Eu acho que essa pessoa até que se envolve emocionalmente, às vezes, na investigação, ele nem deve participar da entrevista, porque ele vai chegar totalmente enviesado, atravessado, né? Ele não vai entender a racionalização do entrevistado, porque tudo que o cara falar, ele já vai dizer que é mentira, que ele dissimulou, que coçou o nariz, que alguma coisa aconteceu, que coçou a perna, que olhou para baixo, olhou para cima, né? Então, qualquer coisa que o cara fizer, que a pessoa, movimento verbal, corporal, paralinguístico da pessoa, qualquer coisa que ele fizer, já vai ser um foco para o entrevistador que está ali com preconceito, para ele dizer que o cara está mentindo, que o cara está omitindo alguma situação, que ele está dissimulando, que ele está criando um discurso
fantasioso ali para tentar enganar a equipe de investigação. Então, quanto mais a gente conseguir... não é fácil, né? Eu sei que nós, como os humanos, às vezes a gente realmente fica até com raiva, né, da própria pessoa que assediou ou que fraudou. Isso é natural. Mas a gente tem que tentar cada vez mais se blindar disso, né? A gente tem que se blindar porque uma hora que você está participando de uma equipe de investigação, se você for colocado para entrevistar esse sujeito lá na frente, você tem que se limpar de preconceito, porque sua entrevista totalmente, se você chegar lá preconceituoso, sua entrevista vai ser totalmente errada, né? Totalmente fora de nexo, e você não vai conseguir elucidar o caso com chave de ouro, como eu costumo dizer, e também trazer essa pegada, essa nova roupagem das entrevistas, que é você não julgar a pessoa, ou seja, você não confrontar a pessoa, você tem que entender ele, né? Você não tem que aceitar o que ele cometeu, aceitar o crime, né? Aceitar o assédio, aceitar a fraude, mas você tem que procurar entender por que ele fez aquilo. É o papel do entrevistador fazer isso, né? É verdade, Yuri. Não dá, assim, até para quem não tem muita experiência no tema, né? Dá para ficar assistindo TV aí, CPIs da vida, e imaginar que tem que fazer daquele jeito, né? Não dá para... Quando o entrevistado chega e senta, você já não pode sair tacando pedra, né? Tem que ter uma certa cautela. E até um parênteses aí, aproveitando que você tocou nesse negócio televisivo, nessa pegada aí de Netflix, YouTube e tudo mais, a gente vê muita gente aí em YouTube, nas redes sociais, falando, né, de linguagem corporal, microexpressões faciais, mas é muito fácil, né? E eu não tô tirando mérito da pessoa, porque realmente as pessoas, elas têm habilidade, têm conhecimento para falar aquilo. Mas na vida real, eu costumo dizer que a pegada é outra. Na vida real é diferente. Quando você está frente a frente com uma pessoa entrevistando ali, você não pode pedir para ela, olha, repete aquela expressão facial lá que eu quero saber qual é que você cometeu, entendeu? Você não pode pedir para ela pausar ali, fique parada que eu quero analisar aqui o seu perfil corporal. Você não pode fazer isso. É questão de milésimos de segundos às vezes, e o entrevistador tem que ter aquele feeling ali de tentar identificar algum comportamento dissimulativo, né? Porque nos vídeos é muito fácil, você está com um vídeo aqui, a pessoa pode assistir qualquer vídeo nosso aqui, pode pausar, pode voltar o vídeo, pode ver de uma forma até mais lenta como é que a pessoa se comportou. Isso é muito feito em perícias, né? Existem perícias até no setor público, que peritos, né, faciais, né, peritos em linguagem corporal, eles são contratados para fazer isso, né? Porque ali eles emitem um laudo sobre o comportamento, sobre o gestual da pessoa. Agora, no dia a dia de entrevista, no dia a dia que você está cara a cara ali com as pessoas, a pegada é totalmente outra. Não dá para você parar e filmar e dizer, oh, peraí que eu vou em casa analisar aqui, depois eu volto e a gente continua. Você não tem como fazer isso, né? Então, só esse parênteses aí, tá bom, Anderson? Não, legal. Até antes da próxima pergunta aqui, eu tenho aproveitar e, como a Su fala, né, em vidas passadas aí, teve uma situação de uma entrevista que realmente não estava fluindo, e o entrevistado ele ficava olhando para a parede. E a gente só conseguiu concluir o processo quando a gente tirou o quadro que tinha na parede, né? E era uma sala de reunião que tinha um quadro, e aí ele perdeu meio que né, aquela referência, aquela muleta, como você comentou lá no começo, ele não tinha uma frase, ele não tinha um jargão, mas ele não tirava o olho do quadro. Talvez é porque ele gostou do quadro, enfim. Mas aí quando a gente retirou o quadro da parede, aí começou a fluir, porque ele não tinha mais para onde olhar. Ou ele olhava para a gente ou ele olhava para baixo. Isso que você falou, desculpa, só complementando, é muito interessante porque isso faz todo sentido. A sala de entrevista ela não deve ter objetos, acessórios que distraiam os entrevistados, né? Nem a gente também que está entrevistando. Porque, eventualmente, às vezes, a gente se distrai também com alguma coisa da sala, né? Fica olhando ali para algum objeto, né? Para um quadro, para uma cadeira diferente, uma mesa diferente. Então, a gente mesmo acaba se distraindo com a sala. Então, o ideal, né? E aqui eu falo o ideal, porque nem sempre a gente vai se deparar isso nas empresas, né? Cada empresa tem o seu perfil, tem o seu layout de organização, então, e eles nem têm a obrigação de construir salas de entrevista dentro das empresas. Mas é bem interessante isso, da gente procurar fazer entrevistas, principalmente presenciais e até online, que evitem distrações do entrevistado, né? Principalmente do entrevistado. Bem legal isso aí que você falou. Maravilha. Bom, com relação ainda ao tema das entrevistas, né? Como que elas podem auxiliar no mapeamento comportamental e na predição dos comportamentos, Yuri? Isso é um ponto que eu venho
estudando já há mais ou menos um ano, né? Eu venho tentando ler muito sobre isso e até focar minhas entrevistas para essa pegada, para esse viés, né? O que é que eu costumo observar, né? E já algumas coisas até já colocando em prática no meu dia a dia, né? Nós, seres humanos, a gente é muito influenciado pelo meio onde nós estamos. Então, se a gente está num ambiente que é um ambiente não ético, a tendência é a gente seguir nessa toada não ética. Principalmente quando a gente chega ali e o negócio já está instalado, ou seja, aquela cultura de não conformidade já está instalada ali. Então é muito difícil a gente reverter isso, né? Porque você vai ser uma formiguinha no meio de outros ali que já estão com aquela pegada há mais tempo. Por que eu falo isso? Porque a gente tem que analisar as consequências, né? Os nossos atos ali, o que a gente age, focando no ambiente onde a gente está inserido, tudo isso vai gerar consequência. Por que eu digo consequência? Tem até perguntas em entrevistas que eu faço que elas são baseadas em dilemas para a gente obter posicionamentos dos entrevistados sobre consequências, justamente para a gente entender como é que ele vai se comportar em relação a certas consequências. Isso, a partir desse momento, quando a gente consegue entender como é que ele racionaliza, né? Como é que ele pensa, como é o discernimento dele para eventuais consequências e para eventuais condutas que ele ou algum colega cometeu ou eventualmente possa cometer, a gente consegue começar a mapear comportamento. A gente consegue analisar, por exemplo, de quando a gente está apurando uma fraude ou um assédio, e isso eu foco muito nas minhas entrevistas, de entender por que ele racionalizou daquela forma, porque eu entendendo como ele racionalizou daquela forma, eu consigo, lá na frente, fazendo esse sistema girar, ou seja, fazendo com que a investigação não seja o fim, mas seja o início, né? Então, a partir do momento que a gente consegue virar, né, esse ciclo da investigação para voltar lá para a prevenção, a gente consegue prevenir e predizer alguns comportamentos, ou seja, quando eu mapeio, por exemplo, um assédio, né, quando eu estou apurando um assédio, eu posso mapear esse assédio e saber, olha, por que a pessoa agiu dessa forma? É possível a gente, em algumas entrevistas, entender por que ele agiu daquela forma? Sim, é possível. E a partir da gente entender por que ele agiu daquela forma, eu consigo predizer outros comportamentos, ou seja, pegar esse ambiente em que as outras pessoas estão inseridas e dizer assim, olha, o que a gente pode fazer para que essa situação que o suposto assediador ou o assediador que admitiu ocorreu com ele, que ele fez com as outras pessoas, que não ocorra novamente. Então, a partir da conduta de cada um, a gente consegue voltar lá na ponta, voltar lá em treinamento, voltar em algum controle, em alguma política, em algum procedimento, e rever o que está errado. Porque a gente conseguindo rever o que está errado, a gente consegue predizer. A gente consegue ver assim. Não é à toa até que quando tem alguns casos até que se repetem, né? Em muitas empresas, quando costumam apurar fazer investigações, principalmente após a linha de corrupção, a gente observa, a gente está tratando algum caso, ou observando, né, ou conversando com alguns colegas, fazendo algum network, eles falam, olha, eu estou com um caso aqui que ele vem se repetindo ao longo do tempo, ou eventualmente tem a mesma conduta, seja um assédio, seja uma fraude, ou seja, a conduta se repete e eles não pararam para mapear aquilo dali. Mapear como? Por que está acontecendo? Eles não param para ver isso. E não é culpa até das pessoas que estão ali no compliance ou a equipe de investigação, seja lá qual for o nome da área, prevenção à fraude, prevenção de perdas. Às vezes é até a quantidade de demanda de trabalho é tão grande que não dá para eles parar para ficar tentando mapear comportamento para predizer outras situações lá na frente. Mas eu acho que isso é uma pegada interessante para as empresas começarem, as companhias de modo geral começarem a analisar isso. E isso, com certeza, lá na frente vai começar a mitigar mais, vai auxiliar as empresas a prevenir e a mitigar novos assédios, novas fraudes. E isso fica aquela bola de neve, mas uma bola de neve positiva, né? Ou seja, uma bola de neve que você consegue, em um médio ou longo prazo, você conseguir mapear esses comportamentos e predizer lá na frente, né? É bem interessante isso. Existem estudos, tá? Estudos até científicos no Brasil e fora do Brasil, que tratam dessas questões, e é algo que eu procuro sempre estudar para tentar
colocar isso cada vez mais em práticas nas minhas entrevistas e no meu trabalho como consultor forense. Entender qual é o gatilho é o mais difícil, né? Porque, afinal de contas, você estabeleceu o padrão, do padrão você consegue identificar o que está acontecendo e corrige. É perfeito, é a melhor interpretação. E aí, vamos lá. Quais os benefícios para os profissionais e empresas com a utilização das entrevistas com um viés de prevenção e proteção? Legal. Isso daí, ó, isso até é um complemento da resposta anterior que eu dei. Como é que funciona na prática se a gente conseguir mais à frente, né, as empresas olhando com essa pegada de prevenção, de proteção e de predição de comportamentos? Isso vai resultar em um leque de oportunidade, vai resultar em um leque de melhoria para a empresa, ou seja, isso daí vai retroalimentar cada vez mais. Por isso que eu digo que o papel das investigações não é morrer ali onde acaba a investigação, e sim é o início de uma outra atividade, é o início de um outro processo. Que outro processo é esse? É a gente retroalimentar o sistema. O programa de compliance, como é muito falado, muito comentado, ele é um sistema, e esse sistema ele não para, ele deve ficar sempre se retroalimentando. E por que isso? Porque aí a gente dá novas energias, dá novos inputs, a gente tem um novo olhar, né, até de prevenção, para a gente conseguir predizer, a gente tem uma mudança de perspectiva para conseguir, por exemplo, prevenir condutas similares às que aconteceram, como eu falei para vocês, e a gente consegue, com as entrevistas, identificar isso de uma forma até legal, de uma forma bacana. Por isso que eu digo que, aí volta naquela pergunta lá que você fez lá no início, né? Acho que foi o Anderson que fez, né? Sobre, é possível, né? Tem que ter entrevista em toda investigação? Eu até disse que, dependendo da situação, não é necessário. Mas se a gente quiser, por exemplo, dar uma roupagem de um perfil comportamental, fazer um mapeamento comportamental, é interessante que toda investigação, seja fraude, seja assédio, seja qualquer tipo de não conformidade que a empresa esteja apurando, que seja adotado entrevistas com esse viés, para a gente conseguir cada vez mais ir retroalimentando o sistema da empresa, né? Isso vai influenciar não só a área que está afetada ali, mas vai afetar os resultados disso, vai afetar toda a empresa de uma forma bem positiva. Isso que eu acho bem legal, falando aqui de mapear comportamento e de predição. Legal. Ô Yuri, você comentou que no setor público, né, a entrevista ela acaba sendo que uma obrigação legal, muitas das vezes, até para compor ali todo o arcabouço, ali, toda a estrutura, né? Mas qual o benefício que se tem, né, com essas investigações criminais aí para o setor público? O setor público tem uma pegada parecida, né? É um viés parecido. O primeiro, eu considero 2 pontos importantes aqui com relação à parte de utilizar entrevistas também com esse viés, né? Com esse viés de comportamento, com esse viés de análise. O primeiro cada vez mais, os investigadores, os entrevistadores, delegados de polícia, ou quem tem a atribuição, né, no órgão público para realizar entrevistas ou conduzir investigações, cada vez mais eles vão aprimorar as técnicas deles, se eles conseguirem identificar isso. Se eles conseguirem identificar, olha, eu conheço, né, existem delegacias no Brasil que trabalham só com um tipo de crime, ou seja, apura só um determinado tipo de crime. Por exemplo, delegacia de crimes contra a vida, né, delegacia de homicídios, dependendo da nomenclatura, delegacia de crimes contra o patrimônio, que trabalha só com furto, roubo e tal, então é especializada em determinado tipo de crime, né? Delegacia, por exemplo, especializada em crimes e violência contra a mulher e a família. Então, essas delegacias, principalmente delegacias que são chamadas de especializadas, né, que atuam com um determinado tipo de apuração, utilizando as entrevistas, por exemplo, trazendo aqui a delegacia especializada em crimes contra a mulher, Maria da Penha e tudo mais. Então, cada vez mais a gente conseguir, né, eles, na verdade, conseguirem fazer entrevistas, né, com potenciais ofensores, infratores, ou infratores até confessos, pegos em flagrante delito ali, ou em outra oportunidade, mas que compareçam à delegacia, que forem conduzidos à delegacia, e lá eles admitam realmente que
são autores de agressões, é interessante de utilizar a mesma estratégia, ou seja, de entender o perfil daquele cidadão ali, daquele sujeito, e entender qual foi o gatilho, igual a Su trouxe. Qual é o gatilho? O que é que fez ele agir daquela forma? Porque aí a gente vai conseguir ali, os entrevistadores públicos, né, os agentes de investigação do setor público, eles vão conseguir cada vez mais lapidar o perfil de entrevista deles e até... e aí a gente já entra no segundo ponto, que é justamente você conseguir categorizar, você conseguir parametrizar perfil, né? É muito chamado isso como criminal profiling, né? Que você é mais ou menos uma análise criminal, uma análise de perfil criminal que faz das pessoas que são acusadas de algum tipo de crime. Então, você analisa ali, né? Tem gente que faz análise de perfil, por exemplo, de serial killers, né? Tem gente que faz análise de perfil de agressores infantis, de agressores sexuais. Então, isso cada vez mais é interessante o setor público, aqui falando especificamente deles, começarem a categorizar, parametrizar isso, porque isso com certeza vai auxiliar nas investigações futuras, porque eles vão ter ali bagagem, vão ter leque e vão ter até documentação sobre isso. Como que um pedófilo se comporta, né? Como que um agressor sexual ele se comporta, né? Isso ajuda muito na identificação da pessoa, caso ela não seja identificada, e ajuda muito durante a entrevista. Porque quando você for entrevistar ele, de você já ter um mapeamento comportamental dessas pessoas, você já vai saber, isso já vai te ajudar na entrevista, porque você já vai entender como que ele se comporta, quais são os principais gatilhos dele. E isso é bem interessante no setor público. Eu tenho notícias de que isso já está começando a ocorrer, tem alguns estudos também, né, pesquisas em relação a isso, artigos científicos tratando em relação a isso, mas é algo que ainda está muito tímido, né, até por falta de estrutura, até principalmente dos órgãos de segurança pública estaduais, né, de não investir muito nisso, de não investir em ter uma capilarização em termos de mapeamento de pessoas, mapeamento de perfil, mas é algo que está caminhando nesse sentido, é o que eu vejo, tá? Show de bola. E vamos para a nossa última pergunta. O mapeamento comportamental pode auxiliar na gestão ágil de projetos públicos ou corporativos? Pode e deve, né? Por que eu digo isso? Ultimamente, né, a gente, fazendo pesquisa rápida, a gente se depara com muitos vídeos e textos e até cursos falando de gestão ágil de projetos, né? Hoje em dia está meio que na moda falar em gestão ágil, né? E como é que isso afeta, como é que as entrevistas, na verdade, podem afetar isso daí, ou podem auxiliar isso de alguma forma? De dois jeitos, né? Nas investigações e na identificação da melhor equipe de investigação. Ou seja, dando exemplos práticos, tem pessoas que não gostam de entrevistar, tem pessoas que detestam entrevistar, detestam conversar com os outros. Ele prefere ficar na frente do computador, olhando o e-mail das pessoas, fazendo uma análise forense, fazendo uma análise de HD, fazendo um background check da pessoa, né, fazendo qualquer tipo de atividade mais analítica, mais de análise de dados, do que sentar na frente de uma pessoa e ficar fazendo perguntas para ela. E vice-versa. Então, o modo como a gente pode mapear comportamentos, a gente pode mapear comportamentos até da escolha da equipe de investigação. Muitas das vezes, as pessoas que estão em determinados cargos, estão ocupando determinadas funções, elas não são aptas para aquilo ali, não gostam e estão ali, entendeu? Eu vi muito isso, às vezes, no setor público, porque a pessoa entra, ela não tem muito perfil para ser um investigador, mas ela está lá, porque é um concurso público, é algo que vai dar uma estabilidade para ela, e ali fica até se aposentar, às vezes, né? Não procura uma outra coisa que tenha mais a ver, na verdade, com o seu feeling, o seu perfil, o que ela gosta realmente de fazer. Fica mais como uma espécie de ancoradouro ali, um porto seguro, porque tem uma estabilidade, entre aspas, né? Tem uma certa estabilidade e a pessoa fica ali 25, 30 anos, né, podendo ter feito outra coisa, até que ela tenha sido até mais feliz, né, digamos assim. Então,
trazendo para os dois lados, né, setor público e corporativo, as equipes que trabalham com a investigação, elas devem ser buscadas e alinhadas, né, e programadas a dedo, porque nem sempre uma pessoa que vai fazer uma entrevista, ele é a melhor pessoa a ser colocada ali, porque ele não tem o perfil, porque ele não gosta realmente, ou porque às vezes não tem experiência, falta pegar mais um pouquinho de experiência. Então, essa gestão ágil é justamente isso, a gente compreender de antemão como é que a gente, e aqui falando, né, de gestão, de alta gestão, pessoas que lideram equipes, de compreender em qual tipo de projeto que ela vai colocar determinada pessoa. Porque as pessoas, às vezes, que são colocadas em projetos que ela não tem capacidade, ou nem sempre capacidade, mas principalmente não tem afinidade para aquilo, o processo não vai andar. Pode até ser que chegue numa solução boa lá na frente, até que pode, né? Porque vão ter várias pessoas, é um grupo, é uma equipe trabalhando, mas aquela pessoa ela vai ficar com o tempo frustrada, ela não vai trabalhar de uma forma legal, ela vai tentar se buscar alternativa no mercado de uma outra situação que ela gosta mais. Então, analisando de uma forma bem sistêmica, do mesmo modo que serve para a gente balizar e analisar comportamento de pessoas que cometem irregularidades, fraudes ou assédio, serve para a gente também fazer aquela autocrítica, né, interna, ou seja, trazer para dentro das nossas equipes de investigação e dizer, olha, será que o Yuri, que é uma pessoa que eu vou mandar, ou que eu vou pedir para que entreviste lá um alvo da nossa investigação, será que ele é a melhor pessoa para fazer aquilo? Será que ele não está envolvido emocionalmente, psicologicamente naquele caso e ele vai colocar o caso a perder se ele for lá e entrevistar a pessoa? E outras coisas, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que gostam de fazer entrevistas, mas só de fraude. Tem pessoas que não gostam de entrevistar caso de assédio, porque acha muito subjetivo, porque não tem prova, né? Porque as provas são coletadas ali até de uma forma verbal, é o testemunho de um contra o testemunho de outro. A pessoa não gosta, né? É um excelente entrevistador, mas ele não gosta de fazer entrevista de assédio porque ele gosta da materialidade, ele gosta ali de ter a conversa no e-mail, trocando, combinando a propina, é isso que ele gosta. Ele não gosta daquela situação onde, o fulano se sentiu assediado porque o outro falou com ele no WhatsApp em caixa alta, por exemplo. Aí dá a entender que a pessoa estivesse gritando com ela. Ou, por exemplo, o fulano marcou ali o arroba Anderson Moura, me entregue o projeto amanhã com urgência. Então, a pessoa se sente constrangida por conta disso, porque foi marcado num grupo de trabalho ali, se sentiu exposto. Então, tem entrevistadores que não gostam de ter esse tipo de trabalho, de ter esse tipo de atividade, justamente por conta disso, por conta da subjetividade. Então, o perfil das pessoas é muito interessante na equipe de investigação, que às vezes você coloca uma equipe de investigação a perder se você não conseguir fazer uma gestão ágil de projetos, porque os projetos vão pipocando aí de um dia para a noite, né? E a gente tem que conseguir, de certa forma, colocar a equipe viável e a melhor equipe em cada projeto. É claro, eu sei que isso não vai ser possível em todos, né? Porque muitas demandas, né? Equipes, principalmente de consultoria, estão trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, mas cada vez mais é importante colocar a pessoa onde ela se sinta feliz trabalhando, porque vai render mais. É isso que eu penso. Legal? É isso aí. Não, tem muito a ver com isso, né? Isso é super gestão de pessoas. É você tentar fazer a melhor equipe, adequando objetivos próprios e os objetivos de cada pessoa com os objetivos da companhia, né? E isso daí é um quebra-cabeça. Bora tentar montar, né? É o desafio de todo gestor. Sim. É excelente. Gente, eu queria muito que vocês seguissem o Yuri nas redes sociais, no LinkedIn. Ele sempre traz conteúdo e ele também tem um Instagram para isso. É muito legal, vale a pena, tem muito conteúdo para quem quiser aprender mais. Não fizemos todas as perguntas do chat porque não deu tempo. Então, quem quiser ainda tiver dúvida, aproveita, conversa com ele no LinkedIn, que eu tenho certeza que ele vai responder todas. Yuri, queria super agradecer o seu convite. Aliás, o seu convite não, né? Você ter aceito o nosso convite. E trazer um tema tão legal e um tema tão relevante.
muito interessante, e ele sempre, né, esse tema é um tema dinâmico, então ele está sempre se aprimorando, né, sempre traz coisas. Eu adoro esse tema por causa disso. Excelente, super obrigada. Gente, nossa audiência, muito obrigada. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela vontade de ficar com a gente. Anderson, meu parceiro de entrevista, sempre muito obrigada pela noite. Valeu, galera. Obrigado, Sua, assim, né? Só agradecimento ao Yuri, realmente, né? Se a gente fosse puxar aqui todas as perguntas, o tema tá interessante, a gente ia ficar seguramente aqui até umas 11, meia-noite. Então, Yuri, obrigado, eu sei que você tá cansado aí, né? Você praticamente aí teve que fazer um esforço muito grande para participar da live, para não furar, realmente só te agradecer de coração e obrigado por tudo aí, viu? Boa noite para vocês aí e valeu, Yuri. Pessoal, eu que agradeço, um grande abraço aí para vocês, tá? E estou sempre à disposição, como a Su falou, tem meu Instagram, @entrevistadorforense, fique à vontade lá para acessar, eu estou sempre colocando alguma coisa relacionada a entrevistas por lá. Grande abraço. Boa noite. Tchau, gente, boa noite.